Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos obter os code points Unicode aqui de caracteres utilizando o Python. E para que a gente vai fazer isso? Primeiro, você entender como é que o seu computador lê os caracteres que você digita ali, como que ele monta aqueles emojis, por exemplo, como que o acento aparece nas palavras, é super importante. E aí a gente vai utilizar algumas coisas do próprio Python para a gente extrair de dentro do caractere que a gente utilizar o code point Unicode. Você pode não saber o que é code point Unicode, então por isso eu escrevi isso aqui faz alguns anos já, uns 2 anos já, em 2020, mas eu acho importante que você leia, porque aqui explica tudo para você entender melhor do que a gente vai falar aqui, tá? E aí a gente já tira isso do caminho. Eu só vou ler um trechinho aqui para você entender o seguinte, ó. Unicode é um padrão que permite aos computadores representar e manipular texto de qualquer sistema de escrita existente utilizando códigos para caracteres individuais. Cada caractere é mapeado para um código específico chamado de code point, beleza? Vou ler só até aqui pra você, não se preocupe, eu não vou ler tudo, tá? Mas eu vou deixar o link desse artigo pra você dar uma lida, pra você entender melhor isso aqui, porque aqui fala muito sobre como a sua linguagem de programação e o computador interpretam os caracteres que você vai utilizar. E aí, pra code point Unicode, eu vou utilizar este formato aqui, ó, que é o formato que tá no artigo aqui mesmo, ó. Code points são representados por um U+, seguido por 4 a 6 dígitos hexadecimais, de 0 a isso aqui. Por exemplo, o code point tal representa a letra A, code point tal representa a letra B e assim por diante. Eu vou representar essa cobrinha aqui para você ver. E aí você vai ver que do caractere a gente vai conseguir extrair um número do caractere e a gente vai conseguir converter esse número para hexadecimal e depois a gente vai colocar esse U+, vai ser legal isso aqui. Então vamos lá, eu deixei aqui um site aqui, ó, Unicode Plus, eu só pesquisei no Google a cobrinha aqui, eu achei e realmente, olha lá, ó, foi confirmar o meu próprio artigo, né? O caractere lá é representado por U+ e um F40D. A gente tem que chegar nesse número. Tem outras formas de representar o Unicode, tá? Que vão estar todas aqui. Voltando lá, vamos lá para o nosso código e vamos fazer aqui print. E aqui no Mac eu tenho um lugar para pegar emoji, eu tenho certeza que isso também deve ter no Windows ou em outros sistemas. Vou colocar aqui o meu variável e eu vou jogar essa cobrinha aqui e eu vou jogar ela aqui, variável. Vamos entender o que vai sair aqui na minha tela. Saiu o code point porque o Visual Studio Code aqui, os terminais de hoje, todos leem o UTF-8. Muito importante também pra gente aqui que você esteja codando em UTF-8, tá? Porque a gente tá falando de Unicode, então se você estiver utilizando outra codificação de caracteres em 2020, pelo amor de Deus, né? Utiliza sempre o UTF-8 aqui pra gente manter esse padrão aqui, que é lindo, é muito perfeito aqui pra gente programar, beleza? Então voltando aqui, a gente tem a cobrinha aqui saindo do lado de cá. O que eu quero saber dessa cobrinha? Eu quero saber qual que é o número decimal que representa esse caractere. Se eu vier aqui falar no Python ORD, essa funçãozinha nativa do Python, ela vai me retornar esse dígito. 12, 80, 13. No Python eu também tenho uma outra palavrinha que converte isso aqui para hexadecimal, tá? Então se eu fizer aqui, ó, hex, eu posso agora ter o hexadecimal que representa esta cobrinha aqui, beleza? Ó, agora você vê que o Python, quando é hexadecimal, ele começa com 0x. Então esse 0x é somente para isso, para representar que isso é um número hexadecimal. A gente vai eliminar ele e um F40D é o quê? Se você olhar aqui, é esse um F40D aqui. Então, se a gente trocar aquele 0x para U+, a gente tem exatamente o nosso code point. Vamos lá fazer isso aqui. Então, vou pegar o hex, vou colocar aqui U+, esse hex aqui, deixa eu diminuir um pouquinho, que a gente não precisa ficar vendo isso aqui. E aí a gente escrever, a gente tem um mais, só que aí ficou o x, né? Você sabe que no Python você pode fazer fatiamento. Então, eu posso falar, eu quero que você comece do caractere 2, então ele vai começar 0x, aí ele começa daqui a pegar os valores, e aí a gente tem isso aqui. Tá, mas era maiúsculo que a gente tinha lá, né? Então vamos colocar aqui ponto upper, beleza? E pronto, a gente tem lá uma maneira de pegar o nosso... Deixa eu colocar para quebrar a linha aqui, ó. A gente tem uma maneira de pegar isso daqui. Mas e se eu escrevesse assim, ó, Python, e aí eu tenho a cobrinha ali, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que a gente não tem como pegar isso aqui,
porque eu tenho mais de um caractere. Lembra que eu te falei, code point do Unicode, ele tem um code point por caractere. Como a gente tem vários caracteres aqui, não vai funcionar isso aqui, né? Então, como que a gente pode fazer? Vamos melhorar isso aqui um pouquinho. Eu vou te mostrar outra forma de fazer isso aqui. Eu vou pegar o code points, vou criar uma list comprehension aqui, que tem vídeo muito detalhado aqui nesse canal sobre list comprehension. Eu acho que tem uns 2 ou 3 vídeos sobre list comprehension aqui. E a gente vai fazer um for naquela string lá. Pra gente fazer um for, vou falar L de letras, só pra ficar menor aqui, pra você conseguir ver, mas eu escreveria letras se fosse um código real. Aqui eu tô fazendo só porque eu tô com muito zoom na tela. Então, L for L in variável. Então, letra para letra em variável, a gente vai exibir aqui os valores. Então, vou dar um print nos code points. Vou escrever aqui e aí a gente vai ver todos os caracteres aqui. Beleza, agora o que a gente precisa? A gente precisa fazer aquela conversão. Vou colocar aqui, ó, fstrings, e aí eu vou colocar isso aqui entre chaves. Eu vou descer isso aqui para ficar fácil de você entender. Vou escrever, você vai ver que continua tendo a mesma coisa. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu posso passar a funçãozinha ORD aqui dentro, né? Então agora eu tenho, ao invés das letras, eu tenho os números que representam cada uma daquelas letras ali, ó, tá vendo? Ok, agora o que eu quero fazer? Eu quero converter isso para hexadecimal. Tenho aquela função hex que você pode utilizar, tá? Eu vou te mostrar uma outra forma de você fazer isso também. Então agora eu tenho os hexadecimais aqui. Ok, só que a gente pode utilizar também 2 pontos x, beleza? Se você faz isso, você tem os hexadecimais aqui sem o 0x. Agora, o que eu quero? Eu preciso que esses code points tenham... Eu quero que eles tenham 8 caracteres, vamos supor, ou 4 caracteres, vamos supor. Z, fio, e eu vou colocar 4, tá? Isso vai fazer o quê? Você tá vendo que esse aqui tem 2 caracteres só, tá? Esse só tem 2. Eu quero que... Se esse code point for menor do que 4 caracteres, que ele preencha isso aqui com mais zeros para mim, com 4 zeros. Então, esse aqui tem só 2, vai ficar 0050. O que tem 3, por exemplo, ficaria 050. E o que tem mais de 4 não é preenchido. Então, vamos executar pra gente ver, ó. 0050, 0070, tá vendo? Eu só queria preencher eles com 0 caso ele fosse menor do que 4. Então, isso que esse zfio aqui faz. Beleza, agora... eu quero colocar aquele 1+, né? Então, vou colocar uma outra fstring aqui fora, ó. E vou colocar uma fstring mais a outra. Aqui nem precisa ser fstring, pode ser 1+ mesmo, ó. E aí, executando, eu tenho 1+, isso aqui, 1+, isso aqui, 1+, isso aqui e isso aqui, beleza? Aqui, ó, se você olhar, ó, aqui eu tenho e outra coisa, tem que ficar maiúsculo também. Então, ponto upper. Beleza. Agora vamos executar, a gente tem exatamente o que a gente precisa. Se você olhar lá no site, ó, que a gente tava olhando, ó, dá um Ctrl F, tá aqui, ó, o nosso code point que a gente pegou aqui agora, beleza? Então o que a gente fez aqui? A gente criou uma string, concatenou essa string, esse U+, aqui, concatenou com uma fstring, e a fstring é que aceita as chaves pra gente colocar código dentro da string. Deixa eu diminuir um pouquinho a tela, ver se eu consigo deixar você ver melhor aqui. Ó, a gente criou uma string, a gente concatenou essa string com uma fstring, que permite eu colocar a template aqui dentro. Eu peguei o dígito que representa a letra em si, converti essa letra dentro da fstring, dentro do template, converti para hexadecimal, vou voltar aqui. Preenchi com zeros as que forem menor do que 4, então quem for menor do que 4 dígitos vai ser, esse tamanho menor vai ser preenchido com zeros, e daí eu converti para uppercase para cada uma das letras na minha variável, ok? E aí a gente tem aqui os code points de cada uma delas, tá? Agora, como que eu faria o inverso? Imagina que eu queira pegar isso aqui e converter isso aqui de volta para Python, tá? Eu quero, por exemplo, pegar esse /u aqui e converter ele de volta para Python. Suponha lá que eu vá no meu programa aqui ó, e pegue isso aqui, ó. Ah, eu quero pegar isso aqui e converter para Python. Tem várias maneiras de você fazer isso, tá? Eu vou te mostrar 2 delas, que é utilizando /u, tá? Então aqui, ó, se eu der um print numa string qualquer, eu posso colocar aquilo lá aqui, ó, que isso aqui não vai ser convertido de volta no código, ó. Se eu executar isso aqui, você vai perceber que vai ficar U+, tal, era para ser uma cobrinha esse aqui. Agora eu quero converter isso de volta para Python.
eu posso colocar /U, barra invertida, U maiúsculo. Por quê? Porque esse valor aqui, ó, ele tem mais do que 4 caracteres, tá? Se fosse um valor de até 4 caracteres, eu conseguiria utilizar /U minúsculo, beleza? Você tá vendo que ele até coloriu ali, ó, mas você vê que eram só 4 caracteres, não aqui ele não vai funcionar como eu quero, ó. Ele até converteu, mas para outra coisa. Então aqui que eu vou fazer? Eu vou colocar um /U maiúsculo, aí eu vou preencher o restante com zeros para dar 8 caracteres aqui. Eu tenho 0, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então faltam 1, 2, 3, 0 aqui. Então 3 zeros, se eu executar, eu tenho a minha cobrinha convertida ali, tá? Agora vamos pegar um menor, ó. Esse aqui dá para usar com /U. Se eu duplicar isso aqui, ó, vou colocar do lado aqui. Se eu pegar esse aqui, ó, ao invés do U+, eu vou colocar barra invertida, U minúsculo. E aí, se ele tiver assim, ó, só com 2 pontos, você pode preencher com zeros para dar 4. Então, o U minúsculo, ele aceita esses caracteres de até 4 aqui, ó. Então, vai ser o P, tá vendo? Esse primeiro aqui, beleza? Então, é basicamente isso que eu queria te mostrar, tá? Você vê que é um vídeo que raramente, se você não for criar um sistema de code points, Unicode aqui, você não vai utilizar um negócio desse. Mas é um negócio que te mostra, por exemplo, como pegar o número decimal que é representado ali pelo ORD, como converter para hexadecimal, como preencher com zeros, com zero fill, como converter para uppercase, por exemplo, como utilizar a list comprehension, como utilizar caracteres Unicode dentro do seu código, enfim. Tem vários tutoriais dentro de um só tutorial aqui, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu tentei manter as coisas simples aqui, e leia lá este artigo aqui, para você entender melhor do que eu tô falando, e este outro vídeo aqui, ó, 3 funções para remover acentos em Python, que eu utilizo também esse artigo como referência, tá? Vou deixar esses 2 links para você estudar aí, que é super importante.